Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Não existe mais juventude ou idade do que existe agora. E nunca vai haver mais perfeição do que existe agora. Nunca vai existir mais céu ou inferno do que agora. Entendeu? Hoje a gente vai ter um convidado realmente especial. É um dia importante aqui nos Elefantes. A gente vai conversar com o Edson Oda, que é o diretor brasileiro radicado em Los Angeles, que reservou um tempinho para bater um papo com a gente depois do nosso apelo pelas redes sociais. Ele, um cara muito legal, espetacular, resolveu dar um tempo para a gente vai ter uma conversa com ele agora, que a gente ficou muito impactado, a gente adorou, e que diz muito sobre o que é a arte, o que é ser brasileiro fazendo arte pelo mundo, qual é a visão, o que é a profundidade espiritual sem a pretensão, sem o peso, e como é que quando a gente faz a arte para o mundo, o que acontece depois que a gente não controla. Uhum. Esse 9 Dias é um filme realmente muito especial. Aliás, a única coisa continuo recomendando, quem puder, assista o filme antes de escutar Isso. a conversa. Porque várias vezes a gente tem que fazer referências ao que acontece no filme e quem não tiver assistido vai boiar um pouco. Eu acho que a conversa vai valer de qualquer jeito, mas vai ter outra apreciação se for depois de assistir o filme. Tá, ele existe em alguns lugares, né? Eu acho que tem HBO Max no Brasil. HBO Max no Brasil. Uhum. Você encontra o 9 Dias, que seja o primeiro de muitos filmes desse cara. É só isso. Eu acho que a gravação, acho que essa conversa, muito mais do que sobre o filme, é sobre o Edson e sobre uma prática de espiritualidade, de uma inocência e de uma delicadeza que eu vi em poucos lugares. Acho que a forma como ele foi respondendo e se questionando e traduzindo isso em imagens, em música, em performances, é quase como a gente tentar colocar de uma maneira ativa tudo isso que a gente sente, e acho que ele conseguiu traduzir isso de uma maneira magistral nesse filme. Eu acho que ele personifica bem, ele exemplifica bem aquilo que nós estamos sempre tentando apontar. Que o caminho do crescimento pessoal e, quem sabe, poder acabar essa história num lugar leve no coração depende de duas coisas, basicamente. Você ser criativo e você ser humilde. Ele é os dois. Exato. Que bem. Show de bola. Uhum. Perfeito. Você sabe, Edson, que uma coisa que chama atenção quando a gente vê o filme é que claramente a tua cabeça passa pelos mesmos temas que a gente fica conversando obsessivamente. Sabe, uma primeira pergunta que eu tinha para te fazer, você também tem um grupo de amigos que, como a gente, fica só falando dessas coisas, discutindo esses assuntos, ou é muito você com a tua cabeça? Não, é engraçado falar isso, né? Porque, em geral, assim, o tipo de filmes que eu acabo assistindo, ou a galera, assim, eu tenho um pessoal que tem um gosto um pouco mais denso, aí, um pouco mais profundo, mas, em geral, assim, os meus amigos, a gente só vê umas coisas mais, assim, bem assim, tipo, sem muitas... Falar sem profundidade é ruim, assim, né? Mas umas coisas um pouco mais simples, mais só por diversão mesmo. Mas, claro, assim, quando o papo tem que ficar sério, assim, a gente tem umas discussões um pouco mais intelectuais, assim, né? E eu acho que isso sempre é bom. E eu tenho um amigo meu que eu sempre escrevo com ele, aqui nos Estados Unidos, e eu tava até agora também escrevendo com ele, e a gente escreve separado, mas a gente sempre bate papo, assim, e é legal que a gente sempre tá tentando ver as coisas de uma maneira assim meio diferente, assim, né, meio cabeçuda, né? Então, com certeza, mas acho que não tanto quanto vocês. Acho que vocês têm uns papos mais interessantes do que eu mesmo, assim, com certeza. A gente estava fazendo
essa pesquisa dando uma olhada nos seus curtas anteriores, e a gente percebeu que, eu pessoalmente estava olhando muito isso, que todos os seus curtas anteriores já trazem esses temas, né? De alguma É, forma, esses temas que têm a ver com o mistério, com o é. invisível, com a morte. E eu queria entender como isso começou, de alguma forma, como é que... Se você veio para o cinema com isso ou se o cinema te trouxe Uhum. essa É, inspiração? eu acho que é aquela coisa meio de artista pretensioso, assim, né? Sabe? O cara quer parecer inteligente, assim, não sei. Eu acho que é engraçado, cara, porque quando sempre meu contato com cinema, animação e todas essas coisas era sempre de um ponto de vista muito de entretenimento mesmo, né? Eu sempre gostava, Uhum, assim, de ver as coisas uhum, que, sei lá, via muito anime, via muito que tem uma certa profundidade, né? Mas não é uma coisa que a coisa principal é ser profundo, né? Mas eu acho que é interessante, né? Eu trabalhei muito com propaganda, eu trabalhei muita coisa em que as mensagens são muito diretas, né? Eu acho que pode ter uma certa profundidade, mas eu acho que a propaganda ou os curtos, ou coisas que se tem que mandar uma mensagem de uma maneira rápida e curta, é difícil você aprofundar muito num tema, né? Eu não sei se quanto a vocês, mas é muito mais fácil você se apoiar até em arquétipos. Eu não gosto de falar de estereótipos, porque às vezes ele uhum, vira até um estereótipo, né? Mas eu acho que a gente fica muito nos arquétipos de personagens ou de histórias, coisas que são digeríveis mais facilmente, né? E eu vivia uhum, muito esse meio, né? Em que você tem 30 segundos para contar uma história, então a pessoa tem que olhar e falar assim, cara, entendi quem é essa pessoa, entendi o que ela quer, tal, e é isso. Eu acho uhum, que a partir do momento que eu fui me relacionando mais com o cinema, eu fui experimentando mais essa profundidade, né? Você meio que vê que tem 1 milhão de histórias e layers diferentes que você pode explorar quando você uhum, está trabalhando uhum, com o cinema, e ainda às vezes mais quando você está falando com uma coisa como TV, né? Ou livros, que tem vários episódios e capítulos e books. E então acho que dessa certa jeito, como é, essa parte minha foi meio comprimida, né? Nessa necessidade de passar uma mensagem rapidamente. Eu acho que quando eu tive mais esse contato com, não, é possível você contar histórias mais profundas, acho que eu fiquei muito empolgado, né? Eu comecei a mesmo que querer desenvolver, assim, então como que eu consigo explorar temas que eu não conseguiria explorar em 30 segundos, e não conseguiria explorar em 1 minuto? Eu acho uhum, que disso surgiu um pouco tudo que eu faço, eu tento ver assim, qual que é a razão disso existir, né? E até mesmo na publicidade você tem, né, um pouco a razão de existir e a vontade do cliente da coisa existir, né? uhum, uhum, Então, quando você está fazendo um filme, especialmente quando você está escrevendo um filme seu, a razão de existir é a razão que você dá para ela para existir, né? Então eu me senti assim, cara, então eu posso, esse filme vai ser o quão profundo eu sou ou quão profundo eu quero que esse filme seja, né? Não posso uhum. culpar ninguém, não posso culpar o cliente, não posso culpar. Então acho que nessa chance, nessa vontade de explorar as tantas possibilidades, eu acho que me deram essa vontade de, eu quero contar uma história única, eu quero contar uma história mais profunda. Eu acho que veio meio disso, assim. Acho que é meio aquela criança que não pode comer doce, nada, não sei o que, e Uhum. de repente recebe aquele dinheiro para gastar do jeito que quer e fala assim, vou comprar um monte de doce, assim. Então, acho que foi meio que essa minha mentalidade quando eu comecei a fazer filme. legal. É. E escuta, me diz uma coisa, e a história do 9 dias, ela para você, ela veio vindo como? Ela, quando você Hum. começou a falar disso com as pessoas, o esqueleto dela já estava pronto ou você tinha só uns fragmentos que você foi juntando depois quando você já estava trabalhando com as outras É, pessoas? é engraçado, assim, porque para mim eu sou muito protecionista, eu protejo muito, assim, a minha ideia, porque eu sou meio bem reservado, assim, principalmente em relação às minhas ideias, assim, né? Então eu acabo meio que achando, chego naquelas etapas que tudo que eu faço meio que não é o bom o suficiente. Eu acho que fico naquela coisa de eu não quero mostrar enquanto não esteja fora, eu quero proteger aquela ideia, né? Então, Uhum, para mim, muito do que funciona, antes até de eu, sei lá, falar para qualquer um, assim, mais ou menos, ideia,
eu escrevo o roteiro inteiro, assim, né? Então eu não gosto muito eu odeio fazer pitch, assim, de falar assim, então essa história do que às vezes ele começa sempre quando eu ouço meus próprios pitches, eu falo, putz, que coisa ridícula, assim, cara, o cara ele vive no além da vida e começa a entrevistar as almas. Eu começo a repetir assim, e falo assim, caramba, não faz muito sentido, mas desculpa, te interrompi. Não, eu fiquei só pensando como é que foi esse pitch. Uma vez que você não fez esse pitch, você já chegou com o roteiro pronto e mostrou para as pessoas. Foi? Então, não, agora eu tô ficando melhor nisso, assim. E eu trabalho em propaganda, e você tem que ser bom em relação a contar uma ideia, né? Mesmo sem ter o roteiro. Então, para mim foi meio só que ao mesmo tempo eu tinha essa ideia e eu sabia que tinha alguma coisa que podia ser muito legal, muito pessoal, mas eu não sabia se ia funcionar até eu começar a escrever, né? Então, antes até de eu começar meio que contar para o meu manager, para os meus amigos, eu contei acho que a história para uma ou outra pessoa, só para me sentir um pouco, né, a temperatura da água, o que o pessoal estava achando, mas eu falei, cara, tem que escrever isso, eu tenho que escrever porque descrevendo, eu acho que daí as pessoas vão ler e vão entender mais ou menos onde eu quero chegar, sabe? Então, acho que o primeiro contato mesmo que a maioria das pessoas tiveram com essa ideia foi já pelo roteiro pronto. E daí as pessoas lerem e falarem assim, cara, gosto, não gosto. Tem gente que falou que é isso? Eu não entendo, não é para mim. Mas teve gente que ficou muito assim, tocado, falou assim, poxa, isso é um projeto muito especial. Eu acho que você tem que trabalhar mais nisso, né? E é uma coisa que, sei lá, acho que durante a minha assim, experiência inteira meu primeiro roteiro foi meio assim também, que eu fiz. Meu primeiro roteiro até baseado. O Malária, na época, ele ganhou uma visibilidade grande, assim, entre pessoas, estúdios. É um curta que eu fiz, que é sobre que eu escrevi e dirigi, que é sobre a morte contratada para... não, o cara é contratado para matar a morte, porque ele quer salvar a filha dele. Uma ideia assim bem simples e pessoas se mostraram interessadas. Você não quer escrever um roteiro disso? E daí no processo, com uma pessoa, eu fiquei meio que tentando escrever, fazer aquele beat sheets, estruturar como ia ser, e era difícil para mim, para as pessoas entenderem onde que eu queria chegar. Então chegou uma hora que falou, quer saber, acho que eu vou escrever o roteiro. Eu vou escrever o roteiro, daí você vai ver e vai entender. E eu acabei nem mostrando para as pessoas o roteiro, mas desse roteiro eu aprendi muito, assim, em escrever e a minha voz, assim, como escritor e artista, acho que para mim funciona muito assim, eu vou escrever, e é isso. E antes de começar a fazer os pitches. Edson, muitas das pessoas com quem a gente conversou e acabaram assistindo o filme antes ou depois da gente mencionar o filme no podcast, relatam quase experiências metafísicas que elas tiveram Poxa durante vida. Caramba. E mesmo tem uma referência do filme de um lugar muito parecido com aquele totem do Inception, né? Que tem aquele negócio que te lembra numa ilusão, mas esse filme lembra muito, talvez, quando a gente está naqueles momentos mais complexos, de lembrar do que é de quão especial é estar encarnado, né? Quão especial é essa oportunidade de estar aqui agora vivendo pelos 5 sentidos. Como é que foi a tua experiência quando você viu aquele filme pronto, né? Como é que foi a tua primeira sensação de ver aquilo traduzido? O que você sentiu naquele momento que saiu do papel e você viu pela primeira vez aquilo pronto? Cara, é engraçado, cara, porque esse momento assim nunca existe, assim, porque ele é tão gradativo, ele vai acontecendo tão aos poucos, acho que é meio que nem aquela experiência assim de quando você vê uma pessoa que, sei lá, não vê uma criança crescendo, chega uma hora que fala, nossa, como você cresceu, sabe? E para mim era do tipo, eu tava acompanhando cada centímetro, cada milímetro dessa criança crescendo, que foi tão gradativo que nunca teve aquele momento que eu falei assim, putz, é isso. Mas eu acho que, não, minto para você, acho que teve um momento em que eu tive que entregar, né? Eu acho que é a coisa. E daí é o momento mais de abandono até do que é de realização. Eu fiz isso, é mais uma coisa tipo, agora é isso que eu fiz, tudo aquilo que eu passei é mesmo fazer isso e agora eu tenho que meio que entregar. E acho que a minha reação na hora
foi de bastante, assim, orgulho, assim, foi uma coisa de, tipo, é, tudo que eu, tudo que eu podia colocar tá ali, eu acho, e de alguma maneira resumir um pouco minha jornada, assim, para fazer aquele filme, né? Eu acho que é um pouco do que as pessoas sentiram são coisas que eu senti ao fazer o filme, assim, né? Mas não teve aquele momento enquanto eu estava fazendo o filme. Eu acho que teve esse momento quando eu exibi em Sundance pela primeira vez, na Premiere, que Uau. foi o momento que as pessoas estavam recebendo o filme pela primeira vez. Daí, não, daí foi um momento bem, assim, foi bem espiritual, assim, bem, acho que até fiz meu pai estava na plateia, meu irmão também estava, Você se foi muito sentiu como o emocionante. Will? Você se sentiu como o Will quando ele estava Ca- recitando e ele Cara, saiu foi engraçado. fora? Foi engraçado porque até uma pessoa fez foi uma das primeiras perguntas assim das pessoas quando teve Sundance, eles me perguntaram, é, esse é o seu monólogo, né? E eu até dei uma resposta bem política, bem boa, que até hoje, mas que eu acredito, que eu acho que não era meu monólogo porque são tantas pessoas, tantas vozes, né? Que o seu que você meio que flutua nesses várias vozes, vira uma canção mais ou menos, né? Vira um coral assim de uma maneira, né? E eu sentia e é claro, você é meio que o maestro de todos esses corais, mas Hum. você se sente parte daquilo, né? Só que é engraçado que eu me sentia o Will de um jeito, mas como tinha uma plateia toda meio que sentindo aquilo, foi muito especial, porque eu sentia que aquilo tocou elas, né? Tocou aquelas pessoas e foi naquele momento que eu senti, putz, isso é muito legal que eu tô fazendo, sabe? Isso foi muito legal de sair do Brasil, vir fazer escola de cinema, tá com uma carreira no Brasil e, sei lá, falar assim, vou tentar cinema. E logo depois dessa exibição, muita gente veio falar comigo em Sundance, assim, tipo, muita gente falando, o seu filme me fez lembrar de uma pessoa que eu perdi, sabe? Esse seu filme, eu sou veterano de guerra e eu me vi no Will sou eu, sabe? Recebi mensagens de pessoas que tentaram cometer suicídio, recebi mensagens de gente que até falando assim, cara, você pode ter salvado minha vida com esse filme. E daí acho que isso foi muito assim forte assim para mim, assim, me deu um reforço muito grande assim do tipo, então isso é um dos principais motivos para continuar fazendo isso, para continuar que acho que é ter o filme, mas é engraçado que o filme só existe quando as pessoas veem, né? E eu senti muito isso na pele, assim, quando eu comecei a mostrar esses filmes para as pessoas. Pois é, Edson, eu queria especialmente te agradecer por ter tido a coragem de fazer Que isso? fazer um Que filme que isso? vai para um fim, que vai para um grande finale, né? E eu acho que você fez um fim dos mais exultantes que eu já vi. Que obrigado, viu? É verdade. E Obrigado eu mesmo. acho que Obrigado. isso tem um poder mesmo de cura para as pessoas. E aí É, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: quando é que te veio essa clareza ah, que era esse o final? Quando você estava ah. escrevendo, como é que você se sentiu quando você disse, caramba, é esse o fim? Como é que foi? Cara, não, então, eu acho que é engraçado, cara, porque eu tava, eu tava meio que, tá difícil, assim, o processo, porque eu já tinha passado pelo laboratório de Sundance, e na versão que eu tinha feito anteriormente, o Will, ele nunca tinha vivido. Ele era meio que quase um personagem mais angélico, assim, né? Não sei se vocês viram o filme Wings of Desire. Sim. E ele era mais ou menos uma figura dessas, uma figura que nunca existiu, mas ele tinha tanto um apreço pelas pessoas, pelo menos. E quanto mais eu ficava mais íntimo do personagem, era uma coisa que eu não podia quase lutar contra. O Will tinha que ter tido uma experiência no mundo, né? Na vida, né? Essa experiência tinha que ter sido intensa, né? E foi engraçado porque na mesma época em que eu estava meio que buscando esse final, quem era o Will, e tentando cavocar mais
profundo na minha própria experiência, eu estava fazendo um workshop de atores e diretores, escritores juntos, e um dos exercícios era um monólogo que a gente fazia, né? E eu ficava lá fazendo e lendo e tentando fazer, e o meu ficou uma merda, era ruim pra caramba. Mas aí você tinha a oportunidade de fazer o seu, mas claro, eu sentia aquela emoção, né, de como era a tensão de... tinham 10 pessoas assistindo, mas, cara, eu não sou ator, né? E era uma adrenalina, né? Era uma coisa, assim, muito marcante, assim, né? E eu tive muita oportunidade de ver as pessoas fazendo isso, mas da maneira visceral mesmo. As pessoas estavam colocando a alma delas nesses monólogos. E, nossa, eu fiquei... Foi uma experiência, assim, muito transformativa, assim. Eu olhava para as pessoas e falei, cara, isso que eles estão colocando no palco são elas, assim, elas, isso é o que elas são, sabe? Isso simboliza o que você como ser humano pode fazer e deixar para as pessoas, porque eu achava era magnífico, assim, era muito lindo, né? E nesse período eu comecei a ver, eu falei assim, cara, tem uma coisa muito forte aqui, tem uma coisa muito importante para contar. Eu falei, e se ele acabasse com isso, né? Com esse monólogo que as pessoas estão fazendo? Então eu dei um pouco do backstory do ator, e é uma pessoa que não quer mais ter aquilo, mesmo aquilo sendo uma coisa tão grandiosa, mas traz uma dor. E acho que foi nesse processo que eu falei assim, cara, eu vou tentar, vou ver o que vai dar, mas sem saber se ia dar certo ou não. Acho que o único momento que eu falei assim, deu certo foi quando eu editei e botei a música do Antônio Pinto, daí e deu certo. Mas antes que isso eu não sabia se era a solução certa. Sim, mas assim, a escolha do poema do Walt Whitman para ser o monólogo, isso daí também veio para você assim, por acaso? Veio pelo Google. Uau. Não, é engraçado, cara, porque... Não, minto. Eu sou muito fã do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Senti a energia desse filme. Eu senti a energia. Isso. E daí, no filme, eles falam muito do Walt Whitman, e tem aquele poema do Yelp, que o Robin Williams está falando com o Ethan Hawke, sempre Yelp, Yelp. E daí eu fui buscar esse poema do Yelp, e era exatamente esse poema. Só que daí eu editei, fiz umas edições, e eu escolhi o poema por causa dessa cena do Robin Williams com o Ethan Hawke. E eu coloquei, e daí eu fui lá no Google, vi, achei, e falei assim, cara, esse poema tem tudo a ver. E daí ele fala da vida, ele fala dele, ele fala dos 37 anos que ele tinha, que eu estava imaginando mais ou menos essa idade do Will. Coloquei lá e falei assim, cara, eu vou colocar aqui, mas eu sei que não vai ser esse poema que eu vou usar no final. Que eu tinha na cabeça, eu falei assim, cara, o ator que fizer isso aí, eu quero que ele escolha um poema, uma peça que seja importante para ele, represente uma coisa muito forte para ele. E a gente foi, quando eu fiz o casting do Winston, a gente foi meio que, ele trouxe tudo, ele trouxe Chekhov, a gente viu Shakespeare, viu todas as coisas, e eu falei, não sei, não sei. E daí no final a gente acabou fazendo o seu. O Alvin. Eu não tinha escolhido, né? Mas o Winston ele vai fazer piada com isso. Ele fala assim, não, você tinha. E uma curiosidade que é engraçada, olha como o mundo dá voltas e como às vezes tem uma energia atrás das coisas, né? A pessoa que me deu o prêmio em Sundance de melhor roteiro foi o Ethan Hawke. E daí, Uau. foi interessantíssimo que eles estavam... Olha que louco, né? Como o mundo é maluco. Eu fiquei sabendo por fontes, assim, não oficiais, que ele foi um dos jurados, né? De Sundance aquele ano. E o júri, inspirado pelo meu filme, eles falaram assim, cara, qual é o momento da sua vida que você reviveria, assim, sabe? Qual que é o momento, uma memória, assim, por causa do meu filme? E as pessoas do júri começaram a falar, e o Ethan Hawke falou que o momento dele foi quando ele estava encenando essa cena com o Robin Williams. Que louco, né? Nossa. E essa cena que ele estava encenando com o Robin Williams e tudo, era a cena que eu usei que me deu a inspiração para usar
Walt Whitman no filme. Então foi uma coisa muito maluco, assim, se for pensar mesmo, né? O Edson, uma perguntinha. Eu vi até numa entrevista sua que você discutiu esse tema já, mas queria entender melhor da onde veio a ideia de existe muita coisa que fala da vida após a morte e acho que você foi justamente numa vida pré. Isso fazia parte de questionamentos que sempre existiram na sua vida? É alguma coisa que você queria de alguma forma materializar e trazer o tema? Não, acho que sim, cara. Eu acho que tem muito assim do tipo, era um período assim, e ainda é, né? Poxa, vivi minha vida inteira no Brasil, assim, né? E eu não sei, assim, as pessoas que vão estar ouvindo a gente, assim, quantas pessoas moraram fora, né? Eu acho que tem uma certa, quando você vai morar fora, e perde assim um contato com a casa sua, né? É quase se sente mesmo quase como que você está de uma certa maneira morrendo assim, né? Parece que é uma coisa uma que descontextualização. foi uma coisa que eu senti muito. Eu tava passando muito assim dificuldade assim nesse período de adaptação, e estar aqui, estar longe da família. E foi um período assim difícil, né, que eu tava vivendo, né? E eu sempre tive esse interesse com esses temas mais existenciais, a vida, a morte, todas essas coisas, mas acho que foi um período em que eu comecei a falar assim, cara, o que tem de legal aqui que eu estou vivendo, né? Por que eu estou fazendo isso? E nesse momento eu falei assim, cara, tinha tantas chances de eu não estar aqui e eu tô aqui, né? Eu não sei. E tinha um trilhão de chances ou mais, não sei, não sou matemático, mas de eu não estar existindo comparado de eu estar existindo, né? E acho que nessa pergunta que eu estava me fazendo, desse raciocínio que eu estava me dando para ver um pouco de significado no que eu estava fazendo, surgiu um pouco dessa premissa, assim, sabe? E se só de eu estar aqui já é uma vitória, só de eu estar aqui, se eu na verdade, eu lutei para estar aqui de uma maneira, não sei. E daí o que eu posso fazer a partir do que eu tenho aqui agora, né? Então acho que veio um pouco disso, assim, a premissa eu acho que a vida após a morte não carrega muito isso, né? Mas o fato de você ver a vida como um prêmio, eu acho que foi uma maneira para eu mesmo, naquele momento que eu estava vivendo, ver isso também, né? Ver assim, o que eu estou vivendo aqui é um prêmio, né? Então acho que Mas foi um pouco. desculpa, mas, eu estava pensando nisso, porque no fim, o filme é uma grande celebração sobre a vida de uma forma super contida e sutil, né, com um olhar bem específico sobre isso, mas é uma enorme celebração. É. Mas ele tem uma provocação muito forte também, não tem? Que é esse olhar do Will, que é essa pessoa super sensível, que de alguma forma está ali lidando com essa sensibilidade. E eu fiquei pensando muito nessa provocação, que eu acho que chega a ser super paradoxal, que é Uhum. essa pessoa que teve sensível, que teve as marcas da vida, escolhendo as pessoas que vêm, né, que descem. E o quanto tem essa provocação de o quanto uma pessoa sensível que tem as marcas da vida pode, no fim, contribuir para a rigidez e a dureza da vida. E eu Não, queria saber como isso se conecta com você, de alguma forma, com a sua história. não é muito, cara. Eu acho que, assim, tipo, em certos motivos, em certos, de certas maneiras, eu acho que eu sou uma pessoa mais sensível, assim, com certas coisas, mas e eu acho que às vezes pelo que eu vejo, assim, não é, acho que traz coisas boas em relação, por exemplo, artisticamente. Eu acho que eu tenho isso me dá ferramentas, né, para criar histórias e tudo, mas ao mesmo tempo traz coisas, traz um, uma bagagem inteira de coisas que pode fazer com que você sinta mais dores mais facilmente, você se machuque assim de uma maneira, né? Então acho que vem dos dois lados, né? Uma sensibilidade, né? E eu acho que vendo isso, e também acho que no mundo assim, você acaba vendo assim pessoas que são, sei lá, super honestas, super boas
e acabam sofrendo coisas. Você fala assim, puxa, caramba, essa pessoa é tão boa e tenta fazer tão bem e ela tá penando tanto. E às vezes, por ser boa, né? Por ser boa, Uhum. ela acaba as pessoas passando um trator, assim, por cima, né? E enquanto pessoas que, sei lá, que são um pouco mais sociopatas, ou não Uhum. necessariamente sociopatas, mas Uhum. as pessoas que, sei lá, são mais jornalistas ou não ligam tanto e querem mesmo chegar, elas podem, sei lá, não precisam passar por essa, pode ter menos sofrimento, sentido, né? Não que eu sei, mas é engraçado também, porque ao mesmo tempo que eu me vejo como essa pessoa com essa sensibilidade, eu às vezes sou um pouco de Kane, né? Acho que eu tenho essa parte mais pragmática, né? Acho que a gente tem sempre essas duas partes. E é engraçado que às vezes eu me sinto assim culpado, eu falo assim, putz, eu fui duro nessa situação, e falando assim, só que, não, eu preciso fazer isso para sobreviver nesse mundo, né? Então eu sempre tô é, entre Kenny e Emma, assim, sabe? E Mike, e você. E eu acabo sempre me questionando, assim, falando assim, putz, eu deveria ou não fazer isso? Será que eu devia ser mais Kenny? Será que eu não sei o que é? Será que a gente precisa ser mais Kenny para sobreviver nesse mundo? Porque você fala assim, não, eu queria ser mais Emma, mas todo mundo é Kenny, como que eu posso ser Emma, sabe? Eu acho que Uhum. isso sempre foram coisas que sempre passaram pela minha cabeça, sempre passam, assim, e principalmente assim como diretor, você é meio que educado, você tem que ser o cara que grita, você tem que ser o cara que vai Uhum. brigar, você tem que ser o Uhum. cara que vai maltratar as pessoas. Isso era uma coisa que era muito passado, assim, sabe, para mim, Uhum. trabalhando às vezes Olha só. num mercado assim agressivo, você sempre Uhum. é, é motivado até a fazer isso, né? Era uma coisa Uhum. que eu falo assim, cara, isso é certo ou é errado? E só que no mundo que todo mundo faz isso, como que você sobrevive, sabe? Como que a sua ema sobrevive dentro de você? Então Uhum. foram coisas que sempre tiveram assim dentro de mim, né? Sempre estão, né? Eu acho que disso veio muito essa temática, né? Você sabe, Edson, te escutando, me chama a atenção uma coisa, né? No filme, eu pelo menos senti assim um domínio muito grande da linguagem do cinema, das imagens e tudo, mas ouvindo Obrigado. você falar, você conversa como um escritor. É Ah, engraçado. que legal. Ah, que interessante, que É legal. engraçado. É, que legal. Você faz aquilo que o escritor clássico faz. Você Ah, cria personagens e põe eles interagindo para resolver as questões que te assolam por dentro. E a impressão é, que dá é que você aprende vendo eles em ah, ação, tá? que É legal. interessante Ah, porque obrigado. para mim isso evoca aquela cena que para mim é a mais mind-blowing do filme, que é tão sutil, Ah, que é quando o Kyo fala com o Will daquela ah, história dele ter imaginado as pessoas que põem a gente ali e depois ficam é, nos assistindo e depois é, talvez é, existam os outros que assistem aqueles que estão assistindo e os outros que assistem, como se realmente fosse uma cadeia de criadores que depois assistem a sua aham, criação, né? E aprendem com é, elas, é, né? Nesse sentido, é quase como ah, que legal. se a Emma e o Ken também fossem criações do Will, né? E ele tivesse aprendido com Não, elas. não, é verdade. Poxa, não, mas primeiro de tudo, muito obrigado, assim, né? Eu acho que e é legal, é interessante você notar isso, porque eu me considero escritor primeiro e minha direção é meio que uma continuação. A direção eu acho que é uma continuação da escrita de uma maneira, assim. Você está Uhum, continuando o que o escritor ele fez, assim. Então é bem legal você ouvir isso, assim. E totalmente, aquela cena foi interessante porque era meio que dar vida àquele personagem que tá lá, que na verdade ele estava na página, assim, sabe? E uhum, ele tá meio que criando consciência do mundo onde ele tá, sabe? Então o Kyo ele estava tentando não ser só aquelas palavras na página, mas ele estava virando uma pessoa meio self-aware, uma pessoa meio que, nossa, isso está acontecendo comigo, então, e ele está meio criando as suas próprias conclusões daquele mundo que ele não sabe o que quer, né? Então é muito legal você ter reparado nessa coisa do. Você é escritor também? não, eu tento algumas coisinhas, mas Ah, assim, você virou uma inspiração, né? que Alguém, isso, pelo alguém amor de Deus. jovem assim que sai do Brasil, está há quanto Não, tempo que é isso. fora, Cara, Edson? tô 11 anos agora, cara. 11 anos. 11 anos, né? É.
11 anos. Pretende Hoje em dia voltar você ou- escreve direto em inglês, né? Você já escreve Eu escrevo direto direto em inglês. Cara, Tá. eu quero sempre voltar. Eu quero fazer bastante coisa. É engraçado, acho que é até legal fazer esse programa com vocês, porque as pessoas acho que não me conhecem tanto no Brasil, assim, sabe? E até o pessoal dos estúdios ou coisas assim, acho que eles não sabem muito, assim, que existe. É Então, acho que interessante isso, né? é, Pra gente foi uma surpresa saber que você, né? E eu acho que foi uma surpresa deliciosa. A gente falou muito disso, é, assim, porque saber que o filme tinha sido, a gente até comentou que deu uma alegria maior que a final da Copa do Mundo se tivesse sido ganhado pelo Brasil. Pra Não, gente cara, aqui, que isso. escuta, eu vi o teu filme no meio da pandemia mesmo, né? E depois, quando a gente descobriu que você era Ah, brasileiro, e a caramba. gente não sabia, você falou que você não é conhecido aqui, a gente não sabia nada. Na minha fantasia, era como se você fosse uma espécie Então. de Jedi, entendeu? Porque ninguém sabe de onde Nossa, você caramba, olha veio, só. e aí você solta Poxa, um olha filme só. desse. é, Poxa, você vê. caramba, não. Não, isso que é legal. Cara, não, mas isso é uma coisa que tem que, sei lá, achar uma maneira de. Porque aqui nos Estados Unidos é bem. Tudo em certas maneiras mais fácil, porque você tem os agentes, e os agentes vão lá e te apresentam para todo mundo, né? Então aqui Uhum. pelo menos nos Estados Unidos, já todo mundo me conhece, assim, tipo, eu já tenho. Já Mas assim, faz no parte de uma. Brasil. Pelo menos eu já. Não que, né, eu vou. Eu tenho que batalhar as minhas coisas, mas pelo menos, tá. A gente sabe quem é do Brasil é assim, diferente mesmo, assim. Eu não acho que a galera, assim, não sabe mesmo, assim. Acho que tem que. Eu quero muito fazer coisa no Brasil, né? Então, Que eu, legal. eu queria. Eu queria fazer meus projetos no Brasil, eu queria fazer até no Nine Days você vê, né, aquelas coisa que traz São Paulo traz um pouco da Hum. praia. A gente falou muito É, disso, assim, muito intrigante, porque para quem não fazia ideia de que você era brasileiro, aham. começava umas cenas de São Paulo. É a Maria É, Gadu cantando? a Ou, Maria ou é quem a que filha canta? É a filha do Antônio. filha do Antônio, filha do Ah, porque é Antônio. uma voz linda, e daí você fala assim, É português, e é incrível, cara. espetacular Cara, aquela. acho que na época que ela fez, ela tinha acho que uns 18 anos, eu não sei, acho que agora tá um pouco mais. Nossa, a voz dela é incrível, cara. Incrível, E o incrível. Antônio, o Antônio até foi engraçado que é, quando ele tava mandando assim as vozes, ele nem falou que era filha dele, né? Porque ele falou assim, que ele não queria que eu falasse, sua filha, não, acho que não, mas ele só mandou assim, nossa, que voz linda, você acha que foi no meio do processo, quando já tá tudo certo, você, então ela é minha filha. Eu falei, caralho, Antônio, você não falou. Eu não queria que você não falasse de Márcia, porque era minha Espetáculo. filha, tudo. É incrível, assim. Ela. E, cara, mas respondendo a sua pergunta, eu adoraria fazer mais projetos no Brasil, né? Eu queria muito Legal. e contar histórias no Brasil e seria muito legal, com certeza. Uma coisa interessante que eu tive a chance de apresentar esse filme para alguns adolescentes aqui pela capital. E normalmente adolescente tem muito hoje, principalmente essa geração, fala muito em propósito, né? Hum, E aconteceu uma coisa muito interessante quando acabou o filme, eu estava ali perto e eu vi que eles ficaram um tempo sentados olhando para a tela, meio inertes, meio que tentando entender o que eles tinham acabado de assistir. hum, Porque, de certa forma, a vida passa a ser o propósito do filme, né? é. E, Poxa. e eu não sei se você teve chance de conversar já com adolescentes sobre isso, Aham. eu sei que é uma interpretação muito impactante para eles comparado com, enfim, com as pessoas, com nós anciãos aqui, né? É, é engraçado, porque eu tive algumas pessoas assim que eram mais novas, assim, que me mandaram mensagens. Tinham, aí tá em Sundance, gente tipo 16 anos, 15 anos. Eu recebi uma pessoa me contatou e era até um paciente terminal Uau. que ela tinha, na verdade foi pela irmã dele e ele tinha acho que 17 anos. E eu conversei um tempo com ele e tudo, e foi um dos filmes favoritos, assim, dele, assim. E foi uma coisa, assim, muito, assim, forte para mim, porque para a irmã e para a mãe, assim, era por saberem, assim, que ele estava numa situação mais delicada, e ele gostava muito do meu filme, eles queriam que
de alguma maneira eu conversasse com ele e batesse um papo com ele, e assim, saber assim que aquela conversa, aquele filme era uma coisa tão importante para ele, assim, significou assim muito assim para mim, né? E não só ele, mas muitas outras pessoas mais novas assim, ou me contataram, ou gente que é, em Sundance que eu conversava. É engraçado, né? Tocou assim, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, mas acho que de alguma maneira é mais pessoas que têm alguma uma sensibilidade X, assim, né? Eles têm e até também gente que lidou com algumas perdas ou com gente que lidou com algumas questões um pouco mais fortes assim na vida, assim, tem Uhum. muita gente que se identificou muito assim com o filme, com Uhum. certeza. Você tem alguma formação, teve alguma influência espiritual forte na tua formação, né, em casa, assim, você Em teve casa, família cara, eu espírita, essas fui. coisas? Não, eu fui. Na minha família, minha mãe é católica, né? Uhum. Então eu, eu, eu não sou praticante, então eu acho que acho que eu fui batizado, todas as coisas. Uhum. Mas acho que eu sempre fui de uma certa espiritualidade, mas eu nunca. Eu acho que a minha espiritualidade nunca foi muito literal, assim, né? Acho que em algum tempo acho que foi um pouco mais, mas agora cada vez ele fica menos literal, um pouco mais Uhum. abrangente, assim. Eu acho que eu acredito em uma coisa, em possibilidades, em coisas de uma força maior, e isso você pode interpretar do jeito que você quiser, mas eu acho que eu não fico tão aprendido no significado definitivo, assim, das coisas, né? Isso é isso, aquilo é aquilo, assim. Mas eu acho que, para mim, assim, até muita gente pergunta, né, esse filme tem relacionado com essa religião, eu acho que é muito, assim, do que não é religioso, é espiritual, acho que é um pouco e você encaixa ela de uma maneira que você quiser na sua vida, assim, sabe? Se você for um católico e aquilo, sei lá, se encaixa na sua vida de maneira X, legal. Se você é ateu e aquilo se encaixa de maneira Y, pô, legal. Então, eu gosto disso, assim, eu gosto das pessoas usarem o que eles viram ou relacionarem o que eles viram de uma maneira que faz sentido para a vida, para o momento que eles estão vivendo, assim, né? Sem necessariamente ter um significado literal, assim, para as coisas. Você sabe que eu acho que esse é o aspecto mais brasileiro do filme para mim, Ah, e, assim, interessante. e trouxe até uma compreensão para mim de um aspecto da nossa identidade que eu não tinha com tanta clareza, sabe, Edson? Ah, Que é uma coisa olha assim, só. é, eu acho que nós brasileiros, a gente tem uma espiritualidade mais fluida, Ah, que é mais afetiva e lida melhor com o mistério. Eu ah, acho que interessante. as Interessante. outras culturas podem ser muito espirituais, mas eu acho que elas são mais assertivas na espiritualidade É, delas. A gente interessante. pode ser mais evocativo, parece, sabe? O teu Olha que filme é muito interessante. assim. Ele Ah, é que interessante. completamente espiritual, sem afirmar de forma categórica qualquer coisa. É, Ah, que legal, que interessante. É interessante você falar isso, assim, né? Eu acho que tem um pouco, vivendo aqui, o Brasil tem mesmo a flexibilidade, né? Não sei se, é, não só desse lado que você está falando, mas de tudo, assim, sabe? Eu acho que as coisas é, tem acho que são às vezes menos postas em caixas, assim, né? E determinadas, aquilo é aquilo, e isso é isso, né? Talvez isso tenha sido uma herança boa que eu tive, assim, eu tô tendo quando eu escrevo minhas coisas, eu fiz. E brasileiro é engraçado, assim, eu acho que tem esse certo pensamento mais questionador, né? Eu acho que não sei também, porque eu fiz ECA, né? Então Uhum. na ECA, eu lembro que se eu. Era engraçado até, porque eu tava trabalhando em agência de publicidade, não sei o que é, em qualquer lugar, se estivesse nos Estados Unidos, todo mundo ia falar, nossa, que demais, sei que é. Eu ia jogar basquete com meus amigos da ECA, os caras falavam, seu vendido, não sei o que é, não sei, Pelo lado negro da força, Tá trabalhando para o pô, capitalismo. capitalismo. Eu falei, imperialismo. pô, Bom, mas agora para o seu filme, agora com esse filme você já se redimiu, então. não, agora, cara, eu lembro até hoje, cara, eu Voltou a tava, ser convidado para as festas é, agora. não, talvez porque eu joguei muito tempo na basquete na ECA, assim, eu joguei um tempão, assim, era coisa, assim, que cara, eu
as aulas, eu não sei o que é, mas o mais importante mesmo era o basquete. E daí, quando eu ia jogar no fim de semana, teve um lance lá que alguém fez uma falta em mim, daí eu fui lá, reclamei, parei o lance, e um cara do nada ele falou: você é um vendido, você é um capitalista. Caraca. Só querendo jogar uma bola aqui. Vocês estão... E o cara me manda uma dessa. Não, mas é engraçado, cara, porque sempre tinha esse questionamento, né? Eu acho que tinha uma coisa tipo, cara, e é claro, e eu acho que é legal, você sempre tá vendo, assim, por que você tá fazendo as coisas, e tem esse sistema, mas tem outros sistemas, então o brasileiro, mesmo quando tava na ECA, assim, sempre teve o lado questionador, né? Eu acho que o Brasil tem esse lado questionador. E aqui às vezes é meio uma coisa, cara, quem tem dinheiro tá certo, sabe? Eu acho que às vezes tem um pouco esse lado, e eu acho que no Brasil tem não sei, talvez eu esteja sendo ingênuo também, porque tem muito disso em todo lugar que a gente vai, né? Mas pelo menos nos lugares onde convivia tinha sempre esse pensamento mais crítico, com certeza. E eu acho que é interessante você falar isso também, porque quando a gente pensa dessa flexibilização e desse questionamento, ele fica mais fácil quando você vê de fora, né? Porque a gente, geralmente, quando a gente está aqui, a gente acaba mais reclamando dessas questões, a gente vê muito mais a sombra de tudo isso do que a luz, né? E daí quando a gente sai e vive outras realidades, eu acho que acaba ficando mais clara a beleza de tudo isso. Agora, o Edson, pergunta, desculpa, pode falar. Não, só para falar assim, do tipo, o brasileiro, assim, em relação à criatividade, acho que é um dos povos mais criativos, com certeza, assim, só para falar. Não sei se vem disso ou dessa coisa de todas, mas é impressionante, assim, a criatividade em si, assim, acho que não tem muito parecido, não. Realmente. Mas desculpa, te interrompi. Não, eu só ia fazer uma pergunta que eu tô para fazer, que para mim é a pergunta mais importante de todas. Eu não sei se os meninos sabem, mas ou se eles descobriram, porque eu fiquei tentando descobrir por que 9 dias. Se existe alguma... Assim, é a pergunta mais simples, mas assim, falei, eu pensei no nascimento do universo, nos 7 dias, tentei pensar em tudo. Então, eu não sei se eles descobriram por que antes, mas se você puder contar pra gente. Cara, eu não sei se eu conto aqui, eu tenho que contar, que é bom contar ou é de verdade, assim. Eu lembro, na verdade, assim, é até engraçado porque eu tava respondendo sempre as mesmas perguntas do mesmo jeito, e até a Zazie meio que deu sugestão, não, de repente 9 dias porque era 9 meses, você quer, né? E o negócio que eu sempre falava assim, cara, não tem muito motivo, né? E é meio triste, né? As pessoas ouvirem isso, né? Mas cara, e até no começo a minha ideia era ser 7 dias, porque eu achava que o 7 era um número, como que eles chamam? Um número cabalístico? É um número meio... número cabalístico. E não coube em 7. Na estrutura tinha que ser 9. O writer decidiu. O writer decidiu que eram 9. Como um bom brasileiro, pediu uma extensão de prazo. Depois de 2 dias, Não, porque eu olhei assim, cara, tinha tanta coisa acontecer, daí eu comecei a escrever, daí eu falei assim, putz, cara, se der em 7 aqui, eles não vão conseguir falar aqui, vai ter que ter mais 2, vai ter que ter um pedido ali, aqui. Daí, não, vou precisar de mais 2 dias, pedi mais 2 dias para mim mesmo e botei mais 2. Que maravilhoso. Mas assim, mas depois, retroativamente, eu dei um motivo. Eu falei assim, cara, porque acho que às vezes você tem um certo inconsciente, assim, né? E eu sempre quis que fosse um número um pouco mais cabalístico, meio místico, assim, 7. E daí eu falei, cara, não deu 7, 9. Porque 7 tinha toda coisa do, o mundo foi criado em 7 dias, tem a coisa do 7, a sorte, azar, whatever. E daí, mas o 9 é muito parecido, né? Tem, tipo, os 9 é muito espiritual em várias culturas. O 9 é 9 meses para ter um filho, 9 meses para e tem várias coisas que possibilitavam. Então, se não foi 7, o 9 meio que coube também as mesmas funções. Olha, na numerologia pitagórica, o 9 é mais espiritual que o 7, tá? Tá aí, ó, eu sabia. Pronto, ó. Então, porque é o número que sintetiza todas as possibilidades. Que demais, não é? Adoro. É bom saber, viu? Bom saber. Daí no próximo, então, eu posso fazer o 11, que vai ser o próximo filme, a sequência, o sequel, né?
E daí eu posso fazer um prequel, né? A história do Will, que vai ser o 7. Sensacional. Eu tenho a impressão, Edson, quando você fala que o filme ganhou uma vida própria, né? O filme, de alguma forma, eu sinto quando você fala assim, que foi quase uma canalização que aí, né, quando você conta da história da música, dos 9 dias, que ele tinha 7, mas daí precisou de 9, ele quase que se... É interessante olhar desse lugar, assim, né? Porque é importante para as pessoas. Não, exatamente, cara. E é engraçado, porque quando você tá fazendo, você quer que o filme seja seu, você quer tem aquela coisa, né? E chega uma hora que você joga pro mundo e vê o que vai dar, assim, não tem muito o que fazer mesmo. Né? E agora é isso, né? E até é interessante, porque agora, mesmo quando as pessoas falam assim, nossa, eu adorei o filme, não sei o que é, não o peso, mas assim, o significado daquilo, ele é diferente de antes, assim, porque antes era assim, do tipo, o filme sou eu, o filme tá aqui, o filme... E agora as pessoas falam, eu fico até pensando, nossa, mas eu não dirigi aquele filme 20 anos atrás, assim, é engraçado, parece que foi uma coisa que foi... Eu desconectei de mim de uma maneira, do jeito que você falou, né? Criou sua vida própria, então de uma certa maneira até tá meio que já mais distante, assim, de mim. Mesmo sendo... A gente lançou em 2021, acho que faz nem 2 anos ou coisa assim, né? E começou... Foi da pandemia, isso perdeu bastante audiência por causa disso, mas foi legal, assim, ver mesmo assim, a gente tem teve gente que ainda continua vendo, assim, até agora, mas é legal ver essa coisa a separação de você com o filme, com certeza. Incrível. Eu tenho uma última pergunta aqui que eu queria... Claro. Eu fico muito intrigado com aquela cena que o Will proporciona, aquela experiência de... É quase como se fosse um metaverso do metaverso da pré-vida, né? E eu queria entender um pouco o que você viu ali. Eu vi que isso está no seu filme Sensorial Ride, que você já estava... Era uma ideia que você já estava elaborando. Mas eu queria entender o que é essa ideia, assim, uma ideia de um sonho do que poderia ser a vida, oferecer isso para as almas. Não, acho que para ele era mais uma coisa assim, tipo, uma textura, acho que era até oferecer, como que eu posso fazer você sentir vida sem estar vivo, né? Eu acho que era mais isso, assim, te dar um pouco de um test drive, assim, né? Mas no sentido, assim, tipo, cara, para essa pessoa aquela coisa tão pequena é uma coisa tão grande, assim, né? Às vezes é engraçado, assim, tipo... Ou mesmo assim, quando você tá doente, você não pode correr, você não pode ir pra praia, ou mesmo na pandemia, né? Quando você tem aquelas limitações e daí quando você faz aquela pequena coisa de, sei lá, dar uma caminhada na praia, dar uma saída, você não tá doente mais, aquilo tem uma cor tão diferente, né? Tem um sabor, né? Tão diferente. Acho que mesmo. eu acho que era indo de volta para aquela conversa de, putz, só do fato daqui estar aqui já tá um prêmio. Acho que olhando aquela coisa pelos olhos de uma pessoa que nunca viu aquilo, tá vendo aquilo pela primeira vez, aquela coisa é mágica, né? A mesma coisa quando uma criança, sei lá, tá experimentando Natal pela segunda vez da vida, ou terceira vez da vida, aquilo é mágico, aquilo é incrível. Pra gente, fala, puta, Natal, caralho, que merda, né? Você vai ter às vezes aquela coisa, peru, não sei o que, mas pra aquela criança é uma coisa tão mágica. Eu acho que eu queria recriar aquele sentimento de magia pelos personagens, porque esses personagens são crianças, né? São crianças que nunca viveram aquilo, mesmo parecendo velhos, assim, e eu acho que é meio o coração do filme, né? As pessoas vivendo aquilo pela primeira vez, né? Eu acho que você meio que perde um pouco o prazer, às vezes, das coisas por aquela coisa virar tão cotidiano e tão no automático, né? Então acho que era para ver assim, cara, isso é uma coisa maravilhosa, principalmente para quem está experimentando pela primeira vez. Sabe uma coisa também que me impacta muito no que você fez, assim, que me fez parar para respirar e meditar em cima? Essa escolha de você colocar as almas, eu vou chamar assim, como já elas mesmas, antes mesmo de nascer. Quer dizer,
não é a vida que faz você ser quem você Não, é, mente. não, Já está não, ali, a tua não, individualidade já está ali. não, O não. que é um mistério ainda maior. Isso é uma coisa que me chama atenção no filme muito. Eu acho que deve ser muito uma coisa que você tem mesmo. Que assim, para cada explicação que você dá, é como se você criasse mais 3, 4 mistérios novos. Então, É, né, tudo vai sendo mostrado e ficando ainda mais misterioso a cada vez que você é, mostra. Então, o filme é é. um mistério no mistério no mistério. Você acha que isso chega a ser um estilo teu? Ou você acha que você tem vontade de fazer um outro filme autoral completamente explícito, que não tem nada a ver com essa. Cara, eu acho que assim, é engraçado, acho que menos do que estilo. O estilo, assim, eu acho que é, é fazer perguntas. Eu acho que eu sempre vai ter um filme que vai fazer uma pergunta. E se a gente mostrasse o mundo antes da vida, né? Uhum, É, e daí acho que não era a minha intenção ter essas coisas que começassem a gerar mais perguntas. Só que cada vez que eu ia respondendo uma das perguntas, ia gerando mais perguntas. Então, esse às vezes é o problema, mas também é a magia, assim, de fazer uma pergunta que não é tão perguntada, né? Assim, por uhum, exemplo, falar assim, tá, e se a gente mostrar esse mundo onde as pessoas ainda não nascerem, e mostrar esse processo até uma dessas pessoas ser escolhida, né? Daí eu tenho que fazer pergunta, quem são essas pessoas? Quem são essas almas, né? E daí como que elas vão parecer? Daí eu falo, vão parecer como gente normal. Daí, mas por que vai gente normal? Então vai sempre surgindo uma nova pergunta, e daí vai ter sempre um momento que eu tive que parar as perguntas e virar meio que o Deus desse mundo e falar, não, chega, é assim porque é assim. Mas daí eu uhum, falo assim, cara, eu poderia ficar respondendo em cascata todas as perguntas, mas eu começava a falar, como que é na vida real? Eu sei por que que o Sol brilha, eu sei por uhum. que veio antes do Big Bang, eu sei por que não, o Sol brilha assim, acho que os físicos vão me explicar. Os físicos da USP lá vão me falar depois. Mas chegam as perguntas que falam assim, tá, o que teve depois do Big Bang? O que é por que a gente tem consciência? E daí chega uma hora que eu jogo com mistério, assim, você como ser humano, como audiência, você aceita o mistério, porque muitas perguntas que existem atualmente não são respondidas, né? Só que mesmo com Uhum, as perguntas não sendo respondidas, você consegue tocar a sua vida que a grande parte das perguntas que você exige, seu cérebro exige para te manter funcional, você até responde. Você fala assim, tá, uhum, essas pessoas estão ali, elas são almas, elas têm desejos, elas pensam em algumas coisas e tal. Eu tento responder o máximo possível para gerar a história, esse mundo onde elas podem pisar, mas elas não precisam saber do que aquela terra que elas estão pisando é feita para elas poderem existir nesse mundo, né? Eu acho que assim como a gente não precisa uhum, saber assim o que tem além da vida, o que tem aqui ou mais, a gente mesmo assim a gente funciona, né? Então acho que sempre é mais assim, eu tento responder o máximo de perguntas que eu posso responder até um momento, até um limite de falar assim, cara, responder mais demais, tô ganhando alguma coisa emocionalmente aqui? Não. Tô ganhando um pouco mais de clareza? Não. Então daí eu paro de me perguntar, paro de responder e eu aceito viver nesse mundo, né? Mas eu tento não ficar uhum, preguiçoso, eu tento responder o máximo que eu consigo responder. uhum. É incrível. Você sabe, Edson, quando a gente escolheu o nome do nosso podcast, a gente botou Elefantes na Neblina porque essa neblina é uma alusão exatamente a esse mistério, no Né? qual a gente está completamente envolvido. E os Né? elefantes, no fim, são esses seres enormes, mas tão sensíveis, cheios de memória, mas também eles mesmos misteriosos, né? Então, Que incrível. a gente está aí, é um mistério dentro de um mistério maior ainda. Então, Nossa, que incrível. eu quero que você saiba que você agora é um elefante honorário, você faz parte da nossa Eu manada. faço parte da mais uma. Cara, mas que honra, cara. Esse elefante tá muito honrado. Esse elefante não vai esquecer, hein? Esse elefante Não, tem não memória esquece, boa. não. Mas eu queria te agradecer, viu, Edson, aí Que isso, né? Eu que agradeço. pelo tempo, pelo filme, Não, não, e por... desculpa aí a demora, cara. Essas semanas foram
foram pesados. Vocês devem ter visto aí um monte de coisa da greve, tava greve, e daí tudo mais, influiu tudo, e a gente tinha que Uhum. apressar todas as coisas por causa disso, né? Mas brigadão demais, cara. Que E parabéns pelo seu filme, pelo Cara, filme. eu que Parabéns pela agradeço. trilha também, que a gente estava falando tanto, que eu acho que é Nossa. espetacular. Antônio e o Davi também, que trabalhou junto. Incrível. Não sei se ele vai estar assistindo aqui, mas os dois acho que eles assistem esse programa. Agora, a propósito, obrigado por ter botado São Paulo, essa cidade tão feia, eu adoro São Paulo. e tão deliciosa, mas pensei que você fala tão lindo. você ter conseguido deixar ela poética, assim, eu te agradeço para sempre. Tem uma cena em que eu acho que quando eu quiser ver São Paulo, eu vou olhar esse trecho do teu filme, porque tá melhor do que São aqui. Paulo. Não, São Paulo, cara, kudos pro Jean Paulo. Jean Paulo, ele estudou comigo na USC, né, também. E ele ficou como segunda unidade filmando as coisas em São Paulo. Ele que filmou também os IPs também das cerejeiras e tudo. Esperou até as cerejeiras florescerem e ele fez todo esse trabalho maravilhoso lá em São Paulo, nas praias e tudo. Essas imagens são maravilhosas. Nossa, não, ficaram lindas, né? Para um paulistano ali que vê isso, vendo o filme, é uma coisa... É uma experiência também transcendental. Parece a infância, parece a infância. Não, para mim São Paulo da é infância. isso mesmo. Com certeza. Mas eu sou original de Mogi das Cruzes. Eu mudei para São Paulo quando eu fui para ECA. Então eu comecei E Mogi também é uma cidade interessante, né? Interessante em que sentido? Não, eu fico pensando, porque tem uma influência japonesa grande, né? Tem sim. É que muita gente fala que reclama que eu fui tinha aquele adesivo, eu fui pra Mogi e tomei uma multa, né? Porque todo mundo que vai pra praia desce por ali. Mas é uma cidade industrial, né? Uma cidade interessante, tem um... é bem... Bastante agricultura, é uma cidade bem acolhedora, assim, né? Eu gostei muito de ter crescido lá, assim, em Mogi das Cruzes. Você tem relação com Mogi? Ainda? Cara, faz muito tempo que eu não vou pra lá. Sempre quando eu vou para o Brasil, eu vou para São Paulo, agora, né? E meus pais também em São Paulo. Então, mas acho que da próxima vez eu tinha que dar uma passada aí. Às vezes, assim, para mim a ligação assim é tão assim profunda em relação à infância que às vezes você vai e fica até meio triste de ir lá, não sei, você fica assim tipo e ver essas coisas como são, né? E até é uma coisa interessante do saudosismo, né? Mas acho que da próxima vez que eu for para Mogi, eu sempre foi muita correria, né? Eu tava na correria do lançar o filme e depois teve essas coisas da pandemia. E daí eu acabei indo para São Paulo, não para Mogi. Mas acho que da próxima vez que eu vou dar uma passada em Mogi. Bom, acho que a gente tem que liberar você, né, Edson? A gente já tá bom. Eu vou sair aqui. Não, mas foi ótimo, cara. Foi um ótimo bate-papo, assim. Ainda mais em português aqui. A gente sempre fala, a gente termina o nosso episódio sempre fazendo um kabang, né? Que é uma referência, inclusive, às histórias em quadrinhos, enfim, aos desenhos animados. E a gente falou que você fez o kabang no fim do seu filme. É o kabang que a gente mais gostaria de ter feito. Que é com o poema do Walt Whitman. Walt Whitman. Legal. Como gaivota, estás perdido em alto mar. Um silêncio toca, é que acabas de chegar. Esqueço aonde estou. São as cores, minhas dores que eu quero encontrar. Eu na rua me despeço com um beijo e te convido a passear. Eu na rua me despeço com um beijo e te convido a passear. Como gaivota, estás perdido em alto mar. Um silêncio toca, é que acabas de chegar. Teu sorriso ilumina a solidão, me conduz à esperança.
quando penso que não estás. Passo o tempo e me esqueço aonde estou. São as cores, minhas dores que eu quero encontrar. Eu na rua me despeço com um beijo e te convido a passear. Eu na rua me despeço com um beijo e te convido a passear. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Os sabores que me restam encontrar estão brincando em minha mente quando eu penso que não estás. Tuas mãos se despedem ao passar, e na vida que sonhavas, nessa terra e nesse mar. Me despeço com um beijo e te convido a passear.